Shalom a todos. Nesse Shabbat passou, nós tivemos a Parashá Shelach Lecha. E eu pude preparar um pequeno estudo e apresentar em nossa comunidade, em nossa sinagoga, no Shabbat. Mas como eu achei esse estudo muito interessante, eu também gostaria de compartilhar com vocês. Por isso eu estou gravando aqui hoje, esse vídeo, para colocar no YouTube ou até no Facebook, enfim, para levar também esse ensinamento a todos vocês, ok? Então vamos lá, Parashá Shelach Lecha está no livro de Números, livro de Números, capítulo 13. E tem aquela famosa frase que diz: falou o Eterno a Moisés dizendo, envia para ti homens e espia a terra de Canaã. Nós já sabemos que essa frase, segundo Urashi, significa que a ideia de espiar a terra não veio de Akadosh Baruch Hu. Por isso que a gente fala, Moisés, envia por ti. Só que o Kli Yakar, ele vai além. Ele não fala que somente a ideia foi de Moshe, mas ele fala, envia por ti ou para ti homens. Ou seja, se fosse a vontade de Akadosh Baruch Hu estaria dando um conselho do tipo, se fosse eu estaria enviando mulheres, eu não enviaria homens. E aí vem a pergunta, por que seria mais proveitoso enviar mulheres espiãs do que homens espiões? Na ocasião, pessoas responderam, as mulheres são mais sensíveis, etc. Mas aí teríamos um problema. Se as mulheres são mais sensíveis que os homens, elas também veriam gigantes, elas também veriam cidades fortificadas, elas também poderiam fazer um relatório temeroso. Mas por que a Hashem está dando essa dica que seria melhor enviar as mulheres? E a resposta está de uma forma muito simples. Por quê? Porque as mulheres, elas desejavam muito a terra de Israel, elas amavam a terra de Israel. Qual é a prova disso? Versículos à frente nós temos um caso, tá? No capítulo 27, versículo 4, das filhas de Tzuloferrad. Para quem não se lembra, Tzuloferrad era um homem que cometeu um pecado, morreu pelo seu próprio pecado, os sábios explicam qual seria esse pecado, mas ele não estava na rebelião de Korah. E ele só teve filhas mulheres, 5 filhas mulheres. E elas foram até o juiz, e os juízes não conseguiram responder o caso delas, chegou até Moshe Rabbeinu, e qual era o grande pedido delas? Nos deu uma porção da terra. Então as mulheres amavam a terra, e os homens? Os homens não. Porque no capítulo 14, versículo 4, é dito que os homens se reuniram e disseram, vamos nomear um líder que nos leve de volta ao Egito. E exatamente foi interessante quando eu falei isso, depois minha esposa veio conversar comigo e ela meditando, ela chegou a uma conclusão, achei muito interessante. Porque os homens queriam continuar no deserto e porque as mulheres amavam a terra e queriam entrar na terra e viver logo na terra. Isso remonta a Adão e Havá. O que aconteceu com Adão e Havá? Hashem deu um castigo, uma punição, uma forma de tikkun para o homem e para a mulher. A mulher qual é? Ter dores no parto. E o homem qual é? Trabalhar a terra, viver com o suor da testa. E o que acontecia no deserto? Será que as mulheres no deserto tinham dores no parto? Sim. E os homens no deserto estavam suando a testa, trabalhando, plantando e colhendo? Não. Então talvez por isso as mulheres queriam. As mulheres deviam estar pensando, puxa, nós achamos deu a forma de fazer o tikkun, nós estamos fazendo o tikkun, tendo dores no parto, mas nossos maridos, infelizmente, não estão podendo cumprir esse tikkun, porque no deserto a gente não planta nem colhe, a gente só busca o maná. Então talvez essa fosse um dos motivos. Achei muito interessante, estou passando isso para vocês. Um outro ponto que é fundamental a gente entender é entrar no conceito do Gilgul Neshamot, o conceito da reencarnação. O que tinha de especial nos espias? E a gente vai analisar, segundo esse olhar, segundo Arizal, que é o grande sábio cabalista que trata desse assunto, o que tinha de especial nos espias? Para isso, nós temos que ir para Bereshit, Gênesis, capítulo 42, versículo 9. Lembra do caso quando Yosef chama seus irmãos? O que ele diz para os seus irmãos? Está escrito, Yosef disse para eles, vocês são espias, vocês são espiões. Então, segundo os sábios, Yosef está dando uma dica. Yosef, que tinha capacidade de interpretações, tinha esse dom de profecia, ele sabia que chegaria um momento em que as almas de seus irmãos teriam que vir através de Ibur para se anexar aos espias, para cumprirem a missão. Por que isso tem que acontecer? Toda vez que nós estamos servindo a Kadosh Baruch Hu, estamos crescendo na Torá, estamos adquirindo méritos, etc., o que acontece? Surgem novos degraus. A vida é uma caminhada,
Então, às vezes, você está numa situação, você já está ali acomodado, já conseguiu lidar com aquela dificuldade, mas de repente a Hashem olha e fala, gostei de você está lidando bem com essa situação, agora eu quero te colocar numa posição mais elevada. O que vai surgir para te elevar? Problemas, dificuldades, uma série de situações. Dependendo do problema, é necessário uma ajuda extra. E essa ajuda extra que nós recebemos na Kabbalah é chamada de Ibur. Seria uma espécie de impregnação. Só que no nosso português, impregnação é uma palavra de cunho um tanto pejorativo, eu preferia usar um outro termo, como acoplação, né? Como acoplar. Imagina uma nave, vem uma outra nave, acopla naquela nave e ela se torna uma estrutura maior, mais forte, mais robusta. Então, algo nesse sentido. Então, evidentemente, quando Moshe Rabbeinu resolve enviar os espias, eles precisavam ter o quê? Eles precisavam ter esse Ibur, 2 filhos de Jacó, porque Yosef havia avisado. Então vamos ler aqui a Torá para nós entendermos esse conceito. E enviou Moisés desde o deserto de Paran, segundo o mandado do Eterno. Todos eles eram homens cabeças dos filhos de Israel. Aqui é uma dica. Porque eles são chamados de cabeça dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? São os 12. Né? Ruven, Shimon, Yuda, Levi, Naftali, Asher, Gad, Issachar, Benjamim, Yosef, são os 12 filhos, mostrando que esses espias tinham o Ibur desses 12 filhos. Só que nós vamos perceber um detalhe. Que detalhe é esse? Hashem, quando escolheu os levitas para o serviço no Mishkan e no Beit HaMikdash, devido ao fato dos levitas não terem se contaminado com o pecado do bezerro de ouro, o que Hashem falou? Os levitas são meus. Os levitas não têm parte na terra, os levitas, a herança deles sou eu, os levitas não podem trabalhar, o serviço deles é único e exclusivo de trabalhar no Beit HaMikdash. Então, em tese, o filho de Jacó, o filho de Israel, Levi, não teria como ele vir nessa situação. Então, como resolver isso? E também existe outro problema, porque Jacó, ele eleva Yosef ao nível de patriarca, já que ele vai pegar os seus 2 filhos, que seriam os seus netos, e transformá-los em tribos. E aí entra a questão, Yosef tem um fragmento da alma dele. Esse fragmento vai se dividir em 2 tribos ou só pode ir para uma tribo? Vamos ver isso agora. Versículo 4. Esses são os nomes da tribo de Ruben: Shamua, filho de Zacur; da tribo de Shimon, Shafat, filho de Hori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Efuné; da tribo de Issachar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Hoshea, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de Yosef; da tribo de Menashe, Gad, filho de Susi. Aqui nós já descobrimos. Então, o fragmento de Yosef vai vir para qual tribo? Tribo de Menashe. Porque o versículo 11 diz, da tribo de Yosef, da tribo de Menashe. E aí nós temos um grande problema. Porque Efraim, então, que é Hoshea, Osés, que é Josué, ele não vai receber fragmento da alma. E aí, como é que nós vamos lidar com essa situação? E aí nós temos que entender esse conceito, que ele é muito profundo e muito interessante. Se Levi tivesse que espiar a terra, digamos, Hashem não tirou a porção de Levi da terra. Quem é o cabeça da tribo de Levi? Né? Eu já li o nome dos cabeças de determinadas tribos. Mas quem é o cabeça da tribo de Levi? É nada mais e nada menos que o próprio Moshe Rabbeinu. Então o que vai acontecer nessa situação? Vamos continuar lendo a Torá. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asher, Setur, filho de Michael; da tribo de Naftali, Narbi, filho de Vofse; da tribo de Gad, Geuel, filho de Mahi. Estes são os nomes dos homens que enviou Moshe para espiar a terra. E chamou Moshe a Hoshea, filho de Nun, e Yehoshua, e enviou-os Moshe para espiar a terra de Canaã. O que acontece aqui? Moshe percebendo isso, Moshe percebendo que todos os espias, os 11 espias, tinham o Ibur, tinham esse fortalecimento espiritual para cumprir essa missão, mas Hoshea, seu próprio discípulo, não tinha. Então ele vai chamar Hoshea, vai adicionar a letra Yud no nome dele, vai se tornar Yehoshua, e nessa forma Moshe vai rezar por ele, e o que vai acontecer?
Moshe, que é o cabeça da tribo de Levi, é como se esse fragmento de Levi que recairia sobre ele, então ele transferisse a Yoshua. E isso é completamente possível, já que Yoshua era seu discípulo, e segundo os sábios, um discípulo é considerado também como um filho, né? E aí a gente volta para o início da Paraxá e entende o conceito. Versículo 1, e falou a Eterno Moisés, envia para ti homens, e espia a terra de Canaã. Os sábios falam, Moshe, envia para ti significa envia alguém no seu lugar, envia alguém para te representar. E esse alguém é Hoshea. Porque depois, no hebraico, o termo diz, eu hei de dar aos filhos de Israel um homem cada tribo de seus pais, enviarás. Aqui a tradução enviarás, no hebraico, se for ver, está no plural, ou seja, primeiro Hashem fala com Moshe no singular para enviar um homem por ele. É Hoshea. Depois fala no plural, ou seja, Moshe, quando é referido a Moshe no plural, é porque ele está representando todos os Bnei Israel. Então, os 11 espias, Moshe envia em nome de todo o povo judeu, mas Hoshea seria em nome dele, alguém seria por ele. Ok? Essa seria a primeira parte desse estudo do Gilgul. Mas existe outra coisa interessante em relação ao nome de cada um dos espiões. Eu li alguns nomes aqui e são todos nomes estranhos, com exceção de Hoshea e de Caleb. Né? Todos os nomes dos espias são nomes completamente estranhos. E o que a gente aprende com isso? Segundo o Rabi Yitzhak, né, ele é o rabino, faz um shiur do grupo do Galenai, ele explica que a Guemará toca nesse assunto. Né? Diz a Guemará que Rabi Yitzhak chegou e disse que ele sabia que no nome desses 10 espias, porque 10 são os 10 que fracassaram, o nome deles serem estranhos era um sinal. Que não seria nomes em si, mas a forma como eles agiam de forma maligna e errada. Só que dos 10 ele só se lembrava de um. E quem é esse um? Está no versículo 13, da tribo de Asher, Setur, filho de Micael. E por que ele se lembrava desse nome? Porque Setur, do hebraico, significa o quê? Decompor, desconstruir, quebrar ou ainda contradizer. Ou seja, esse homem, a forma dele agir em relação à palavra de Hashem era desconstruir, contradizer, quebrar. Só que Setur é filho de Micael. Micael é um nome muito famoso, um nome muito conhecido, o nome do anjo, né, que luta pelo nosso povo. Só que nesse caso a Guemará explica que você não vai utilizar o nome Micael como ele é, mas você vai pegar a letra Mem e o Raf. Isso forma a palavra Mar. E Mar significa o que? Enfraquecer. Então, Setur ben Micael é aquele que contradiz a palavra de Hashem, é aquele que argumenta de forma contrária e enfraquece o efeito dessa palavra divina. Ok? E quando Rabi Yitzhak fala isso, Rabi Yohanan então se vira para ele e diz, já que você me deu um segredo, você sabe de um, eu também sei de outro, eu vou contar. E assim nós passaremos a saber 2 segredos. E o Rabi Yohanan vai falar justamente daquele que vem na sequência, que ele estaria no versículo 14, da tribo de Naphtali, Narbi ben Vafsi, filho de Vafsi. E o que há de especial nesse nome? Rabi Yohanan diz que o termo Narbi vem da palavra em hebraico, significa esconder. Ou seja, é uma forma de esconder o propósito divino. Né? E Vafsi significa o quê? Lembra a palavra Pesach. E Pesach significa o quê? Saltar, pular. Ou seja, é a forma de se esconder o propósito divino e assim passar por cima dele, ou seja, sobrepujar. E os sábios explicam que, na verdade, essas são as 2 formas que a psique humana trabalha para ir contra a palavra de Hashem. Ou é desconstruindo a palavra de Hashem, e nós vemos isso amplamente, né? Pessoas falando, a Torá não tem valor, Haz Veshalom, Deus não existe Deus, e etc e tal, desconstruindo. E outras que fazem o quê? Elas ignoram, elas abstraem, elas simplesmente passam por cima, como se elas dissessem, não, tudo bem, eu acredito que existe um Deus e ele deu regras. E aí, você cumpre essas regras? Não. Mas eu acredito que existe um Deus. Mas se você acredita que existe um Deus e não cumpre as regras dele, é como se você não estivesse fazendo nada. Você também está indo contrário à palavra de Hashem.
Esse segundo conceito ele é mais profundo, né? Ele está ali mais no inconsciente, é a forma que a nossa mente consegue trabalhar. Por exemplo, às vezes a pessoa é uma pessoa de bem e se envolve num negócio totalmente corrupto. Você fala, como ela fez isso? Às vezes, muitas vezes, ela conseguiu usar esse atributo. Então, no seu inconsciente, ela simplesmente esqueceu que aquilo é algo corrupto. Não que ela tenha esquecido, ninguém esquece disso. Mas ela conseguiu sobrepujar aquilo e agir da forma errada. Mas uma outra pessoa, talvez, ela sempre age de forma errada porque ela desconstrói. Ela criou argumentos, talvez ela criou algo do tipo, não, as pessoas roubam, as pessoas enganam, se eu não fizer isso, o outro vai fazer no meu lugar, então eu faço. Ou seja, ela desconstrói o que é o correto, o que é a Torá, né, para agir. E aí, nós meditamos nessas duas situações, as duas formas de se agir contrária à palavra de Hashem, o propósito divino, e nos perguntamos, qual é a utilidade de sabermos isso? Os sábios explicam que a cura muitas vezes se encontra no próprio veneno. Todos sabem que para se produzir o soro antiofídico, né, que seria ali a cura para uma picada de determinada cobra, você necessariamente precisa do próprio veneno da cobra, né? Então, o que nós aprendemos desses dois? Nós conseguimos elevar essas duas formas de pensamento em coisas boas. Então, como eu falei anteriormente, quando o mundo que nós vivemos traz tantos conceitos errados e contrários à Torá de Akadosh Baruch Hu, contrários à vontade divina, o que nós fazemos? Nós abaixamos a cabeça e aceitamos. Nós aceitamos essa agenda horrível de politicamente correto, onde matar um bebê dentro da barriga da mãe é normal, mas se alguém falar que bandido bom é bandido morto, essa pessoa é um fascista, é um racista, é sexista, é tudo que é nome ruim que existe na face da Terra. Será que nós temos que engolir esse politicamente correto totalmente absurdo, onde o que se objetiva é somente ensinar pornografia, sexo, coisas vãs, coisas frívolas para alienar cada vez mais as pessoas? Será que nós vamos abaixar a cabeça para isso? Claro que não. Nós conhecemos a Kadosh Baruch Hu, nós sabemos o que é certo, o que é errado, a Torá nos foi dada, a Torá é espiritual, mas ela precisa ser aplicada no mundo físico, então nós temos a obrigação de pegar esses conhecimentos e trazê-los à prática. Então, quando nós ouvirmos essas mentiras, esses politicamente corretos, essas manipulações, né, toda essa sorte de enganos que existem, o que nós fazemos? Nós podemos agir de duas formas. O ideal é agir das duas formas. Qual é a primeira? Nós desconstruímos esses argumentos, essas falácias, né? E para fazermos isso, não exige muito esforço, basta termos coragem e termos o estudo verdadeiro. Por exemplo, esses argumentos que existem, eles alcançam que tipo de pessoas? Pessoas ignorantes, pessoas conformadas, pessoas que não buscam argumentar, não buscam pesquisar a fundo. E onde é um local cheio dessas pessoas? Escolas e faculdades. Óbvio, porque todos são alunos. Então, quando você é um aluno e você entra numa escola, numa faculdade, você, no seu inconsciente, já tem presumido algo que é: estou aqui para aprender do professor. O professor sabe mais do que eu. Ele sabe, eu tenho que aprender. Logo, o que o professor fala é verdade. E essa não contestação é onde mora o perigo. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas falam que a solução do mundo é o socialismo, é o comunismo. E os professores falam isso nas salas de aula, é um absurdo, é o fim do mundo isso, mas eles falam. E aí o que o aluno tem que fazer? Ou ele vai ser uma pessoa conformada e vai falar, isso é verdade, e vai receber a lavagem cerebral, Hasbe Shalom, que o Eterno nos livra disso, ou ele vai ter que contestar o professor. E como é que se contesta isso? Essas frases. O socialismo é muito bom, o capitalismo é que é perigoso, que é malvado, o país A, o país B imperialista, etc e tal. Como é que você contradiz isso e quebra essa falácia, esse argumento mentiroso que eles ensinam? Você tem que estudar. Então, pergunta é simples. Você pode fazer ao seu professor: professor, se o socialismo e o comunismo é tão bom, por que a União Soviética deixou de ser? Por que Cuba as pessoas morrem de fome? Por que a Coreia do Norte as pessoas morrem de fome e são prisioneiras? Isso é um primeiro passo. Aí, geralmente, eles vão querer continuar dizendo: não, é porque a culpa é dos outros países que são ricos e oprimem esses países que são pobres. Mas esses países que são pobres, socialistas, eles são oprimidos pelos seus próprios líderes. Eles não são oprimidos por outros países estrangeiros.
Então, existe sempre um argumento para contradizer a mentira, a falácia, porque a mentira, como é conhecido no português, né, no nosso idioma, tem perna curta. E no judaísmo, a mentira não se mantém por si só. Porque todas as palavras que formam a palavra mentira, sheker, se você separá-las, elas caem, elas não têm base. Já a palavra emet, todas as palavras têm duas pernas. Então, a verdade, mesmo que você pegue a verdade e divida, ela continua sendo verdade sempre, do início, do meio e do fim. Então, é importante fazer isso. Qual a outra forma é abstrair. E o que significa abstrair? Esse rabino do Galenai, o rabino Yitzhak, ele explica que isso se refere às pessoas que pensam de fora da caixa, ou seja, elas jogam o jogo de fora da caixa. É, digamos, você chegar no ambiente de trabalho, ou então até mesmo na faculdade, e as pessoas agem de acordo com a agenda do politicamente correto. E o que você faz? Você simplesmente ignora. Porque isso é uma agenda mentirosa, ela não existe. E você continua vivendo sua vida agindo com aquilo que é correto, ou seja, com o que você sabe o que é a moral, os bons costumes. Né? Então, por exemplo, você se tornou um diretor de uma escola. Aí o MEC envia material que é pornografia para criança. Você pode simplesmente pegar esses livros e destruir, esconder, nunca deixar as crianças pegarem isso. Né? Acabou. Você finge que ele não existe. Não existe. Aí vão perguntar, você está ensinando pornografia às crianças de 6 anos de idade? Você fala, acho que sim, tá aí, as pessoas estão trabalhando, você abstrai. É óbvio que esse exemplo, assim, eu quis, né, pegar um exemplo bem forte, assim, até para nos deixar, de certa forma, indignados, porque é isso que eles fazem, né? Mas você nunca vai ver isso na televisão, porque os meios de mídia normal, eles apoiam isso, eles fazem parte desse sistema maligno e perverso da esquerda, mas você consegue ver isso no YouTube. Em alguns canais do Facebook falam a verdade e desmascaram essas crueldades e covardias que fazem com as crianças do Brasil. Então, você abstrai, você lida contra isso da forma correta. Ok? Então, vamos dar prosseguimento. Vamos voltar à questão dos espias. Os sábios falam que existem 4 níveis de interpretação da Torá. Mas existe um outro nível também. Que nível é esse? Através dos sinais de cantilação. Aqueles que têm um rumash em sua casa, geralmente, se vocês vão conseguir ver, podem perceber que as palavras no ivrit, alguns rumash, né, esse específico da Sefer, tem os sinais de cantilação. E existe um sinal de cantilação chamado tipra. E o que tem de especial nesse sinal de tipra? Esse sinal de cantilação tipra, a gente sabe que quando se lê a Torá, ela é cantada, ele marca uma pausa. Então existe um homem aqui da tribo de Ruben, Shamua. Você não lê o nome dele Shamua, juntando o U com o A. Você lê Shamua. Né? Isso eu aprendi do Rabino Miller, que inclusive nos presenteou com essa obra, que é o Rumash Ludnik. E ele explica isso. Shamua. Então esse sinal tipra, ele marca uma pausa. E o que é uma pausa? Uma pausa é uma interrupção. E no nome dos 11 espias, se você tiver essa Torá da Sefer ou outro Rumash que tem o sinal de cantilação, você vai ver que todos os 11 espias possuem esse sinal de cantilação. Inclusive Caleb. E um sábio chamado Rabbi Menachem Azariah da Fano, que era um cabalista italiano ali do século XVI, ele trouxe isso. E ele explicou o quê? Que os 11 espias, eles tinham essa pausa, essa interrupção, ou seja, eles estavam desconectados com a Kadosh Baruch Hu. Por isso que eles já saíram para espiar com o coração maquinando o mal. Eles já saíram de complô para falar mal da terra, para continuarem no deserto. Só quem tinha o coração puro era Rocheia. E se você for ver, o nome Rocheia não tem esse sinal de cantilação, porque Rocheia tinha uma conexão contínua com a Kadosh Baruch Hu. E aí a gente vai entrar em um detalhe. Se Caleb também foi com essa inclinação, né, ruim para espiar, então como é que a gente entende que ele voltou e falou bem da terra? Nós vamos entender algo. Segundo o próprio Shahar-Gegulim, os sábios explicam que Caleb ele era a reencarnação de Eliezer, o servo de Avraham Avinu. E o que tem de especial nisso? Nós sabemos que Eliezer era cananita, e existe a maldição sobre os cananitas de serem servos de seus irmãos.
Mas Eliezer, quando ele foi cumprir a missão, que ele cumpriu, fez um pacto com Abraão Avinu, de trazer uma esposa para Yitzhak, no caminho ele faz uma oração, ele fala: Eterno, Deus do meu senhor Abraão. E aí ele pede. Então você vê que Eliezer, ele abre a boca para rezar e a primeira coisa que ele pede é o mérito de seu senhor Abraão. E Eliezer, quando encontra a Rivka dando água, a gente conhece a história, ela pega água, dá água aos camelos, ele vai na casa dela. Quando ele entra na casa dela, Lavan, ele diz: venha, ó bendito de Deus, abençoado de Deus. E os sábios dizem que naquele momento, como ele orou naquele momento, Hashem ouviu a prece dele, estava cumprindo a sua missão, a maldição que cabia a ele foi desfeita, transformou-se a maldição em bênção. Então naquele momento Eliezer, que era cananita, ele trouxe essa bênção. E o que a gente aprende de Caleb? Primeiro a Torá fala que Caleb e Yoshua tiveram um espírito diferente, por isso que eles vão entrar na terra de Israel. Os sábios explicam que espírito diferente é esse. Eles se mantiveram fiéis, mas eu já falei que Caleb saiu também com o coração contaminado. Como é que Caleb voltou com o coração puro? E os sábios explicam que a terra onde Caleb foi espiar era nada mais nada menos que Hebron. E o que tem em Hebron? Tem o túmulo dos patriarcas Marpelá. Então Caleb, reencarnação de Eliezer, vai estar ali perto do túmulo de Abraão Avinu, seu senhor, e ele vai rezar de todo o seu coração. E Caleb, naquele momento, se torna um Baal Teshuvah. Então ele que foi também fazendo parte desse esquema perverso, o que vai acontecer? Ele faz Teshuvah. Ao fazer Teshuvah, ele volta quietinho, não fala nada para ninguém. Os outros espias estão achando que Caleb também está fazendo parte desse plano perverso. Só que, na verdade, ele já fez a sua Teshuvah. Versículo 30, aqui está. O que vai acontecer? Imagine, gente, esse cenário. Imagine que tem lá um comício, todo mundo de roupa vermelha, todo mundo está lá em horário de trabalho, ou seja, são pessoas ociosas, pessoas que não trabalham, em pleno dia de semana, em pleno horário comercial, estão lá reclamando, apoiando o seu líder de esquerda, apoiando todo esse absurdo de esquerda. Imagina que chega uma pessoa, com a blusa, trazendo a foto talvez de um possível candidato à presidência do país, de direita, uma pessoa que é aclamada pela população honesta e trabalhadora, onde vai ele é recebido com honrarias, as pessoas realmente gostam dele, veem nele a última esperança para o nosso país, talvez. Aí imagine chegar uma pessoa com a foto desse candidato, desse parlamentar, e pede o microfone emprestado. Fala, por favor, me empreste o microfone para eu falar algumas palavras. Essa pessoa jamais teria o microfone dado a ela e provavelmente seria ali já apedrejada, espancada, nem deixariam ela falar. Isso em pleno século XXI no nosso país. Como é que Caleb, ele que tinha acabado de fazer Teshuvah, como é que o povo está ali acabando de difamar? No versículo 28 começa a difamação, porque no anterior os espias falam: a terra, dela emana leite e mel, e este é o seu fruto, e mostraram fruto gigante. Porém, aí esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Porque quando fala esse porém, e vai desconstruir tudo o que disse. Forte é o povo que habita na terra, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos dos gigantes vimos ali. Amaleque habita na terra do sul. Já começa falando de Amaleque, um povo que atacou os Bnei Israel quando estavam saindo do Egito, estavam fracos, cansados. O Iteu, o Jebuseu, o Amoreu habitam no monte, o Cananeu habita pelo mar e sobre a orla do Jordão. Ou seja, já começou o Lashon Hará. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Como que uma pessoa, no meio de um comício desse de esquerdopatas, teria chance de pegar o microfone e falar alguma coisa? Apenas se essa pessoa também fosse da confiança dos esquerdopatas. Se os esquerdopatas olhassem para ele e vissem nele também mais uma voz da esquerda. E essa é a prova que Caleb também saiu da terra também
nesse esquema, porém lá, quando ele orou no túmulo dos patriarcas, em especial de Abraão, ele fez essa techuvá, ele se arrependeu, ele enxergou a verdade e falou, não, esse plano dos homens está errado, isso é ruim, o certo é isso. Então Caleb, versículo 30 diz, e Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Imagina o povo todo reclamando, e ele fala, gente, atenção, vou falar, e as pessoas se calam, porque elas estão esperando mais um argumento errado, mais um argumento mentiroso. Só que Caleb já fez chuvá, ele não vai perder tempo, porque ele não sabe quanto tempo o microfone ainda vai ser dado a ele. Então ele vai pegar e vai usar logo palavras extremamente positivas de início. Por isso que ele começa o discurso dele dizendo, subamos e herdamo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele já começou dizendo, subamos, já para quebrar o argumento dos espias que era, não vamos subir, vamos continuar no deserto. Então ele falou, subamos. Quando ele terminou de falar subamos, ele percebeu que ele ainda tinha o microfone na mão. Então ele falou, e herdamo-la, vamos herdar a terra. E ele ainda tinha o microfone na mão e ele continuou dizendo, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aí, em pouquíssimas palavras, ele quebra os argumentos dos espias. Mas aí nós vamos ver que os homens vão, então, pegar o microfone dele e continuar fazendo Lashon Hará. E vão dizer, não poderemos contra esse povo, etc e tal. E no final da história sabemos que o povo deseja que tivesse morrido no Egito, no deserto. Então a Hashem fala, vocês desejam isso, então é isso que vai acontecer com vocês. Mas isso é basicamente a questão da Parashá. E isso é muito interessante o que aconteceu com Caleb. A Torá também vai chamar Caleb e Josué eles ficaram vivos dentre os homens, explicando que esse bur que eles receberam de Judá e de Levi permaneceu com eles até o fim de suas vidas. Ou seja, eram homens vivos, não eram mortos, porque aqueles que vão contra a palavra de Hashem, até enquanto estão em vida nesse planeta, são considerados mortos, porque não ajudam, não colaboram com o propósito divino. Já os sábios, tzadikim, até quando já faleceram, ainda são considerados vivos, porque os seus ensinamentos, seus méritos, repercutem praticamente para sempre. E nós vimos isso, Caleb rezou no mérito de Avraham Avinu, que em tese estaria morto, mas foi atendido. Então, Caleb e Josué se mantiveram firmes, Josué pelo mérito da oração de Moshe Rabbeinu por ele, e Caleb pelo mérito de sua própria reza, sua própria tefilá, e por isso o Rambam trouxe a frase, que onde existe um Baal Teshuvá, um tzadik não pode permanecer. E de onde vem esse exemplo dessa situação? Porque quando os espias voltam, Moshe e Yoshua sabia que o plano deles era mau, então ele não quis participar daquilo, ele não quis se envolver naquilo. Mas Caleb estava junto deles e foi fundamental, foi a voz que saiu ali de dentro daquele pá e a voz que trouxe luz para nós até os dias de hoje. Então nós estamos passando um momento na nossa vida que muitos possam estar preocupados, receosos, alguns até falando, não, vamos continuar como nós somos, não vamos dar um passo à frente, não, a Beit era tão boa como era, vamos continuar assim. E eu digo, não só eu, nosso líder, nós dizemos, não, gente, nós chegamos até aqui por um propósito divino. Não é a propósito vivermos no deserto, tampouco morrermos no deserto. O propósito divino é que nós possamos nos integrar ao nosso povo, quis Hashem que nossa alma viesse no Brasil, nascesse em lares não judaicos, para nós fazermos tudo isso, esse caminho de volta. Quis Hashem que isso acontecesse, Baruch Hashem. Nós vamos até o final, jamais sem desistir. Quando vier sentimentos de dúvidas, de medo, o que acometeu o nosso povo no passado, vamos sempre nos lembrar de Caleb e de Yoshua, se mantiveram firmes, se mantiveram fiéis. E o exemplo de Caleb fala muito conosco, porque nós, eram pessoas que estávamos desconectadas de Hashem, assim como Caleb. O sinal Tipra marca isso, ele estava desconectado de Hashem, mas ele fez a sua teshuvá. Ele rezou por ele mesmo, ele pediu a Hashem deu essa força para ele e ele fez o que era certo. E assim precisamos fazer. Então, estamos no Brasil, o nosso país está com um cenário muito ruim, essa ideologia totalmente perversa. Cabe a nós fazer o quê? Abaixar a cabeça, engolir politicamente correto? Claro que não. Contradizer essas falácias, fazer o que nos é cabido, relevar, seguir nossas vidas, ignorando esses costumes e essas tradições errôneas, erradas, totalmente doentias dessas pessoas de esquerda, pessoas perversas. Nós temos que fazer isso e ajudar o nosso país a se tornar um país melhor,
a sair dessa situação complicada, porque se a Kadosh Baruch Hu nos colocou aqui, com certeza existe um propósito para isso. E cada vez que a gente cumpre a mitzvah, cada vez que a gente faz uma reza, isso atrai a luz divina para nossa casa, e a nossa casa está no nosso país, isso influencia o nosso país. Então vamos sim lutar por bons candidatos, né? Nos foi dado o voto, temos a obrigação de fiscalizar, de sermos vozes. Hoje, graças a Deus, vivemos na era da informação. Então, meu conselho é desligue a televisão. Se você quer se informar, se informe através das mídias, que não são as mídias principais, em canais do YouTube, pessoas que falam a verdade, que se preocupam em ensinar a verdade, o que é correto, e não aqueles que são apenas marionetes desse sistema horrendo, sistema de valores totalmente distorcidos, ok? Hashem conta conosco, não podemos nos acovardar, nem abaixar nossa cabeça, mas temos que continuar em frente, sendo uma luz para todas as nações. Esse é o trabalho de Israel. Israel, em 1948, era um país cuja população, a maioria eram pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Pessoas subnutridas, pessoas em tese que teriam todas as desculpas do mundo para serem pessoas pessimistas, sem esperança, etc. Mas não. A Inglaterra foi embora, deixou Israel pela sua própria sorte, os muçulmanos vieram para nos varrer do mapa, e pessoas que sobreviveram aos campos nazistas. Lembrar que o nazismo é socialismo, tá? A sigla nazi significa Partido Nacional Socialismo. Depois eu pego Partido Nazi, Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores Alemães, algo nesse sentido. Posso estar errado a ordem das palavras, mas é isso que significa, né? Ou seja, aquele Estado muito forte que invade a casa das pessoas, mata pessoas, faz isso, oprime a população. E as pessoas se uniram, pegavam canos de irrigação, transformavam em armas, pegavam seus carros de passeio, colocavam chapas de aço e foram lutar. Não se entregaram, e Hashem fez um milagre. Então, cabe a nós também, nós somos brasileiros, resgatar o que é correto, os bons valores do passado que foram esquecidos, fazer a nossa parte para erradicar esse mal. Mais importante do que pegar um bastão para bater nas trevas, como os sábios dizem, é acender uma luz. Então, que sejamos luzes, que sejamos vozes da verdade em nossa geração, para trazer benefício a todas as pessoas, não só a nós mesmos. Ok? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom, shalom.